Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e neste curso estamos estudando as técnicas da redação jurídica. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre documentos jurídicos. Na aula passada falamos sobre requerimento e hoje vamos estudar sobre os institutos da petição inicial. Este documento, tão importante no curso de um processo, possui características e requisitos específicos exigidos por lei. E é sobre isso que vamos comentar agora. Primeiramente, é necessário definir a petição inicial, que nada mais é do que um documento que dá início a um processo judicial, levando através da apresentação do caso concreto o problema que deve ser resolvido pelo poder jurisdicional. Em outras palavras, é o meio utilizado pela parte autora, geralmente representada por seu advogado, que contará a história e o problema que dela resultou para o juiz, a fim de receber uma solução ou o cumprimento do seu direito. O artigo 319 do Código de Processo Civil determina alguns requisitos que devem ser obedecidos na redação das petições iniciais. São eles: o juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. E agora vamos analisar rapidamente cada um deles. A petição inicial sempre iniciará com o cabeçalho, também chamado de endereçamento ou vocativo, e é nele que constará o juízo competente ao qual será direcionada a petição inicial. A determinação desse juízo depende das regras de competência que estão dispostas na Constituição Federal, no Código de Processo Civil e em outras leis especiais. O antigo CPC determinava que a petição deveria ser direcionada ao juiz ou tribunal competente, e era mais ou menos assim: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, da comarca tal. Porém, o CPC de 2015 alterou essa determinação com um toque maior de abrangência e impessoalidade, trocando o termo juiz por juízo. Sendo assim, o endereçamento passou a ser da seguinte forma: ao juízo da vara tal, da comarca tal. Depois do endereçamento vem a qualificação das partes. Neste tópico, devem ser fornecidas todas as informações necessárias para identificar as partes no processo, ou seja, o autor e o réu, tais como nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência de ambas as partes. Depois de determinar quem é o autor e quem é o réu, deve-se indicar os fatos e os fundamentos do processo. Para facilitar a leitura e a compreensão, é indicado que essa parte seja dividida em dois tópicos. A primeira é a dos fatos, em que a parte irá contar em ordem cronológica todos os acontecimentos relevantes para a compreensão do caso. E a segunda é a do direito, em que a parte deve citar normas, doutrinas e jurisprudências que comprovam que ela merece que o seu pedido ou direito seja atendido pelo Poder Judiciário. O próximo tópico, meus amigos, é o pedido e as suas especificações. Aqui, o autor deve especificar todas as providências que deseja obter da Justiça, ou seja, deve responder de forma clara e objetiva a pergunta: o que quer com esse processo? Todos os pedidos, tanto o principal como os acessórios, devem estar presentes na petição, pois o juiz só irá analisar e atender àquilo que foi solicitado no documento. Depois disso, vem o valor da causa, que nada mais é do que o valor econômico atribuído a ela, que vai interferir na competência, nas custas processuais e nos honorários advocatícios. As regras para calcular esse valor estão previstas no artigo 292 do Código de Processo Civil. Nos casos em que a causa não tenha um valor econômico, o autor poderá atribuir um valor fictício à causa e, normalmente, estipula-se o valor do salário mínimo. Em seguida, devem ser demonstradas as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Afinal, só serão considerados verdadeiros os fatos comprovados nos autos do processo.
Na dúvida, é válido citar as provas que são cabíveis no caso, como, por exemplo, prova pericial, documental, oitiva de testemunha e outras. E no momento adequado, especificar e utilizar essas provas. E por último, mas não menos importante, na petição inicial, deve ter a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. A conciliação e a mediação são métodos de resolução de conflitos onde as partes, através de diálogo e negociação, entram em um acordo sobre a resolução do seu conflito, evitando assim que o processo perdure por um longo período no sistema judiciário. Por isso, o momento ideal para que a parte manifeste interesse em realizar a audiência de conciliação e mediação é na petição inicial. Caso a parte não apresente esta informação, ou seja, não se manifeste sobre a opção de realização da audiência, o juiz poderá determinar a emenda à inicial, ou simplesmente entender como concordância tácita e designar a audiência de conciliação ou de mediação. Portanto, alunos, esses são os requisitos legais que devem estar presentes na petição inicial, documento importantíssimo para o curso do processo. E antes de encerrarmos a nossa aula, é válido elencar alguns erros que devem ser evitados durante a redação de uma petição inicial. São eles: não respeitar a linha do tempo em que os fatos ocorreram, deixar confuso quem são os agentes de uma ação e não especificar quem realizou qual ação na sua narrativa, deixar os documentos de referência desorganizados e colocar informações desnecessárias que acabam poluindo o texto da petição inicial. E lembre-se, é importante sempre prezar pela objetividade, clareza e a concisão nos documentos jurídicos. Então é isso, meus amigos, e por hoje nós vamos ficando por aqui. Para complementação dos conhecimentos de vocês, orientamos de não esquecer de realizar a leitura do material didático disponibilizado em sua área do aluno. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.